Pessoal, quando nós refletimos a questão da evolução que acontece quando, depois de um tempo mais longo ou menos longo no astral, nós voltamos para um corpo de carne e aqui faremos as aferições necessárias para o nosso progresso, visto que a lei é progredir, traz para nós uma perspectiva de que no astral nós também evoluímos. Em sendo assim, há evolução no astral. Seja ali o próprio trabalho que é oferecido para o de boa vontade, que se ocupa de uma atividade feliz em prol dos outros ali na colônia que tiver, no posto de socorro que tiver. E mesmo quando a gente fala atendimentos que são feitos em regiões de umbral, de sombra, também a própria questão do estudo, porque o estudo ele é muito estimulado no astral, tanto quanto aqui, até porque nós consideramos a pululação de vida por toda parte. Se a gente pegar, por exemplo, todos os grãos de areia das praias que tem no planeta Terra, cada grão de areia desse representa em torno de 300 trilhões de galáxias. Nós poderíamos considerar aí a quantidade de universos que existem na imensidão afora, e todos com vida pulsante, nas suas compreensíveis variações de acordo com o local que esteja, mas vida em evolução. E nesse sentido que o estudo ele é necessário até para que nós possamos compreender essas evoluções, essas engrenagens e aprimoramentos da vida. E nesse sentido, o indivíduo quando está no astral e que ele já está ali num trabalho no bem, ele ao mesmo tempo se matricula num curso da sua área afim, seja ali da área que ele já está trabalhando no astral, ou mesmo de alguma área em que ele está se preparando concomitantemente, e quanto melhor a performance moral desse indivíduo na sua última encarnação, mais oportunidades ele tem no astral de estudo e de trabalho. E com isso ele acaba que tem a instância de ficar mais tempo no astral. Porque ele, pelo fato de ter tido uma encarnação onde ele teve uma aquisição de virtudes importante e uma provisão de conhecimento mais dilatado, vasto, ele então naturalmente se candidata para uma permanência no astral mais produtiva, onde ele tanto vai estar no serviço nobre quanto no estudo em áreas correlatas do seu interesse, onde inclusive ele tem mais tempo para preparar uma nova reencarnação com maiores aquisições morais. Porque quanto mais tempo eu fico no astral em uma boa produção, acaba que eu tenho mais tempo para preparar e ajustar detalhes daquilo que será a minha próxima reencarnação, visando um máximo de aproveitamento num mínimo de tempo. Nesse sentido que nós, ao podermos ficar desfrutando desse período mais largo na superior esfera, nós obteremos recursos mais nobres para uma ascensão mais alta. Seja tanto aí preparando a próxima reencarnação de forma otimizada, visando os objetivos, quanto a própria estadia no astral mesmo. Porque, inclusive, o indivíduo ele vai subindo. Na pauta da sua demonstração moral, ele vai fazendo subidas de escadas no próprio astral. Mas, se é possível nós evoluirmos no astral, por que a necessidade da reencarnação? Aqui, até considerando que hoje é o dia do nosso pinga-fogo,
trazendo aí esse questionamento. A questão de entrar num corpo de carne tem a ver com o esquecimento que eu preciso acontecer para de fato aferir as minhas assimilações e sucessos morais que digo ter conquistado no astral. Se a gente considerar, por exemplo, um casal que na sua última romagem terrena teve dificuldade de relacionamento e eles levam isso depois que desencarnam, lá no astral pode ser que um, ao encontrar o outro, tenha ressumamentos negativos daquilo que viveram enquanto encarnados, trazendo as suas compreensíveis dificuldades um em relação ao outro, mas à medida que isso vai sendo processado, cada qual vai diluindo, porque estão detentores da sua trajetória imortalista, e a partir dessa percepção ampla que a espiritualidade no astral nos dá, cada qual envolvido naquilo logo corre para desfazer disso, dar o perdão e resolver o relacionamento com o outro. Mas, para que de fato o indivíduo prove para si mesmo que resolveu aquilo, que foi de fato algo que o indivíduo conseguiu harmonizar dentro de si, ele precisa, sob o esquecimento que uma reencarnação o dá, reencontrando o indivíduo, no caso o esposo, a ex-esposa e vice-versa, possam então, de fato, em conseguindo uma convivência minimamente harmônica, de dar e receber perdão, perceberem que houveram mesmo resolvido aquilo. Então, a reencarnação, ela sempre será uma necessidade. Por isso que a gente tem aí orbes pelos universos afora, onde a reencarnação acontece diuturnamente, entrando espíritos pelo berço reencarnacional, enquanto tantos outros saem pelo túmulo, mas numa condição que é ininterrupta, porque de fato a reencarnação é o caminho que nós temos para essas aferições. Porque no astral, com a visão imortalista espiritual que eu tenho, é fácil falar que eu resolvi minhas questões, que superei, que venci a mim mesma, que me equilibrei. Mas somente quando eu estou encarnada num orbe é que, pelo esquecimento característico que isso me traz, até mesmo pela obnubulação que a matéria nos dá e os riscos que ela nos coloca, que vai ser possível, dando conta de fazer essas demonstrações nessa condição, aí de fato isso ser ratificado e confirmado para mim, por mim mesma. E é curioso porque quando a gente fala essa questão de estarmos encarnados, nós não podemos menoscabar a influência que a matéria tem sobre nós. Porque a matéria, ela é enganadora e ela vai pedir mais da sombra que eu trago. Até mesmo quando a gente considera a questão do nosso foco de desejo central. A gente tem que ter muito cuidado com o nosso desejo central. Porque a partir do momento que eu analiso isso e vou me conhecendo e colocando isso a serviço do meu burilamento, eu vou correndo menos risco disso ser usado pelos obsessores para me fazer cair, porque o obsessor conhece o meu desejo central. Se eu ignoro isso e não me esforço para vencer a mim mesma nessa sombra, e procurando inclusive elevar o foco desse desejo central, sublimar isso, acaba que isso é um prato cheio, um copo cheio para esses obsessores agirem na minha vida. Porque sempre vai ser uma ação que tenta pegar aquilo que faz parte do meu desejo central, para que eu, dando espaço a partir disso, seja submetida a cruéis obsessões deles na minha direção. E nesse sentido, que conforme vai ser dito em Evolução em Dois Mundos, no capítulo Evolução e Destino, que nós estamos aí
numa condição onde não há predestinação para o mal quando renascemos numa encarnação, porque disposição semelhante derrogaria os fundamentos beneplosos sobre os quais se levanta a obra divina. Na verdade, quando o espírito renascente no terrestre berço acontece, ele vai trazer consigo a expiatória provação a que deve ser conduzido. Na verdade, ele precisará entrar nessa carreira de expiação, onde tanto esse aspecto quanto a redentora tarefa que ele próprio houver escolhido, de conformidade com os contraídos débitos. Então, até mesmo quando a gente fala da tarefa redentora que eu realizo aqui, tem a ver com algo que eu já havia escolhido. Naturalmente que isso vai ter a ver com a evolução do espírito, porque dependendo do grau de endurecimento e de empedernido no mal, o espírito não tem condição, é como se fosse um infante, que não tem condição de decidir o que ele vai viver propriamente dito na próxima reencarnação. Inclusive, quando a gente fala de trabalho redentor, ele fica impossibilitado, até mesmo porque talvez esse espírito vai passar ainda por tantos ajustes expiatórios que ainda não se divisa propriamente, ele está envolvido num trabalho de remissão importante, porque dependendo da como vai funcionar a guisa aquela reencarnação, pode ser que seja para resolver uma série de questões que precisam ser reparadas via as expiações que ele vai enfrentar. Então, os benfeitores, os maiores, em regime de compulsão, reencarna esse espírito, onde ele não participa tanto do que vai acontecer, mas em considerando nós em condição mediana, como aqui no planeta Terra, apesar da minha condição como espírito inferior, mas trazendo aí alguma participação que é dado nesse sentido, ou que poderia ser dado, vai dizer de que nós, no astral, mormente se tivermos tido uma encarnação anterior com boa produção de frutos, no astral poderemos de alguma forma ter alguma voz de participação na redentora tarefa que vamos escolher para essa encarnação nossa, e que a gente vai trazer isso pareado com os débitos contraídos, porque acaba que aquele setor em que eu escolho atuar vai ter a ver com aspectos em que antes eu houvera falido desastradamente. Então, às vezes, alguém, por exemplo, que usa a palavra nessa vilegiatura tentando levar uma instrução, é um espírito que em encarnações anteriores usou essa mesma palavra para levar mentira, loucura, desequilíbrio. Então, geralmente, nós nos imbuímos de uma tarefa específica que vai nos auxiliar em assumindo isso e levando isso com afinco, em timor, podermos então irmos dissolvendo os nossos débitos pregressos. Nesse sentido, se a gente pegar, por exemplo, as sociedades terrestres, se a gente tem um confesso malfeitor, ele é segregado num correcional estabelecimento, que vai ser adequado para a sua precisa reeducação e reabilitação. Agora, se a gente considera um aprendiz do comum campo de experiência, com crédito e dívida, sem uma grave falta a resgatar, é justo que ele possa pedir às superiores autoridades, aos maiores, que lhe preside os movimentos e trabalhos, um gênero de luta ou de trabalho e que ele se sinta mais apto ao serviço de autoburilação e autoaperfeiçoamento. Agora, se houve delito perpetrado passível de punição dolorosa, ele é internado no reparador trabalho ou na penitenciária, no sentido de objetivar a autorreabilitação, e não para que desmante, em maiores delitos deliberadamente, o que apenas agravaria as culpas e as sombras que ele já houvera formado perante a lei.
Porque quando eu incido num erro, na verdade eu estou me manchando perante a lei de causa e efeito. É com ela que eu vou ter que resolver a situação. O outro que tenha tido alguma participação enquanto um erro que eu perpetrei na direção desse outro, ele me perdoando, seguindo o seu caminho, ele não tem mais que ver comigo. Ele segue sua trajetória, ele sobe. Agora eu, com o erro que eu cometi, eu fico com essa mancha perante a lei de causa e efeito que eu vou ter que reparar. Naturalmente por expiações, que vão se repetir tantas vezes quantas foram necessárias até que eu acerte. Toda vez que eu caio de novo, eu vou precisar encontrar aquele gênero de expiação novamente, que vai se repetir indefinidamente até que eu consiga fazer diferente, acertar. E uma coisa que Deus não tem é pressa. Então, eu, numa condição em que eu insisto em permanecer naquela queda, isso pode demorar erros para mim. Eu vou continuar vivendo as expiações até que uma hora eu resolva fazer diferente, melhorar. E nesse sentido, se a gente considerar, por exemplo, o devedor naquela ou nessa forma de resgate, ele vai sofrer impulso forte e recidiva no engano e na falha em que faliu. Tanto maiores quanto mais extenso lhe tenha sido o moral transviamento. E, em sendo assim, a aprovação deve ser assimilada como emenda recursal, nunca por válvula expansional de assumida dívida. Porque, às vezes, gente, o indivíduo percebendo aí a questão dos impulsos fortes que ele tem naquela expiação, onde ele está aí fazendo resgates, que ele precisa agir melhor naquela situação, ou mesmo percebendo que ele cai várias vezes no mesmo ponto, ele pode vir a revoltar. Isso só pioraria a situação. Visto que, se a gente considera, por exemplo, que eu tive transviamentos morais importantes e que por isso eu tenho impulsos fortes para cair de novo naqueles pontos que eu tenho caído ao longo da minha trajetória imortalista, em existências pregressas. Ou mesmo que eu perceba que eu estou reincidindo, recidivando naquele erro. Se eu absorvo isso com resiliência, como recurso de emenda, acato humildemente essas experiências que eu preciso viver e procuro com afinco, com devotamento, ir me melhorando, eu vou aproveitando a brecha em Sancha. Mas, se eu revolto e chuto o balde, entorno o copo, vai acontecer que uma válvula de expansão das assumidas dívidas vão acontecer, porque aí eu pioro. E em piorando, eu acabo que vou só colocar mais débitos no pacote de débitos que eu já trouxe. Que, por sua vez, vão significar impulsos ainda mais fortes para aquelas mesmas quedas, tentações ainda mais soezes que eu vou receber para cair naquele mesmo buraco, na armadilha, e mais recidivas, mais recaídas naqueles mesmos pontos. Por isso que toda vez que a gente fala em rebelião, em queixa, em reclamação, nós estamos atrasando nosso processo. Porque quem quer que seja não receberá do plano superior determinação de ser madrasto, delinquente, vicioso ou relapso. Aqui nós poderemos trazer o termo aí, tal qual nos é trago, de madraço ligado à ociosidade, a própria questão da relapsividade, que fala de ser reincidente na falha, de modo obstinado, contumaz, empedernido. E, nesse sentido, inclusive com justificada passagem de dipsomania, ligado aí ao vício da bebida, a questão do latrocínio, ociosidade, meretrício, suicídio, homicídio.
Então, alguém não vai fazer uma volta para um corpo de carne para ser essas coisas. Não, a gente recebe essa nova oportunidade é para vencer nós mesmos, é para fazer burilação. Porque então a gente vai nos limpando e nos purificando para refletir a Deus com mais assertividade. Que é como um espelho que com os nossos débitos, os nossos erros, as nossas sombras, isso está opaco. Com pedregulho, calhau, areia. À medida que a gente vai vencendo a gente mesmo, a gente vai se purificando, elevando. Então a gente vai retratando com mais assertividade a glória do Criador, que é o que ele deseja. Nesse sentido que nós compreenderemos que padecemos naquele ou nesse setor da vida, durante a recapitulação das nossas experiências próprias que acontecerão, porque nós vamos ser colocados naquela experiência de novo, quantas vezes forem necessárias, até que a gente consiga mudar o nosso padrão mental naquilo. E nesse sentido, enquanto a gente estiver vivendo essa recapitulação, a gente padece o impulso de enveredar por aquele ou esse caminho menos digno, mas isso constitui tão somente a influência do nosso pregresso em nós, que nos instila a tentação, que vai ser tão mais forte quanto maior a soma de erros que eu traga, e que vai piorar ainda mais se eu revolto. E se eu não me disponho a me melhorar e a agir diferente naquela situação. Aí a tentação, ela vai sinergizar, exponenciar com os meus impulsos menos dignos, que eu estou dando aso àquilo, e acaba que se torna irresistível. Por isso que aí o indivíduo vai caindo novamente, passo após passo. E se nós considerarmos esse estado de coisa, isso é originariamente todo nosso, visto que nós somos tentados para tornar a ser o que já fomos em contraposição ao que nos aguarda, ao que devemos ser. Por isso que, se a gente considerar, por exemplo, os estágios que o espírito de mediana elevação vive como encarnado e desencarnado, o período aí de tempo entre esses estágios vai variar. Se a gente considerar, por exemplo, no plano espiritual, para essas criaturas de mediana evolução, isso vai variar, de acordo com o grau aproveitamental de tempo no recente estágio que nós desfrutáramos encarnados. Então, de acordo com o aproveitamento que eu tive encarnada, isso vai interferir no tempo que eu vou poder ficar no astral. Até porque quanto mais tempo o indivíduo fica no astral, acaba que ele prepara melhor a sua próxima encarnação. E aqui considerando, inclusive, gente, com mais elementos expiatórios para ele resolver uma maior gama de situações uma mesma encarnação. Porque quanto mais eu junto numa mesma encarnação uma série de questões pendentes para mim, moralmente, dando conta daquilo, eu vou liberando muito mais coisas numa encarnação só, eu ganho tempo. Considerando o trabalho que é preparar a encarnação de um indivíduo, até quando a gente fala para a elaboração de um corpo orgânico, são vários benfeitores envolvidos nisso, às vezes gasta mais de 100 anos por uma preparação para entrar num corpo orgânico, e tudo que é movimentado, desde escolher a família, a parentela, o local onde o indivíduo vai nascer, um mapa básico daquilo que ele vai reencontrar para poder fazer a trilha de destinação que ele precisa, tudo isso demanda tempo, energia, trabalho enormes. Então, quanto mais o indivíduo ele pode aproveitar numa mesma encarnação para resolver suas pendências morais, melhor. Isso acaba sendo o objetivo nosso. Então, se o indivíduo ele tem um despertamento mínimo que permite a ele um aproveitamento maior, ele vai fazer isso.
Por isso que viver bem uma encarnação me prepara para uma vivência boa no astral, de um aproveitamento ainda melhor, porque aí eu consigo, para a encarnação subsequente, juntar mais elementos, onde eu vou dando saltos mais velozes, rumo ao porvir. Nesse sentido que nós temos aí, nessa condição de investigação no plano extrafísico, valioso material para observar e elucidar problemas variados concernentes à evolução da vida, que é pulsante e está em todo lado, a gente veja ou não. Se nós considerarmos, por exemplo, os 30 milhões de espécies que considera as que tem na Terra, muitas não são catalogadas, nem conhecidas. Até mesmo quando a gente fala, por exemplo, no fundo dos mares, dos aquáticos, seja água doce ou salgada, que nós temos formas de vida ali que não são ainda conhecidas por nós, mas que acontecem. Até pela dificuldade de você mergulhar fundo nos aquáticos e fazer esse rastreio. Tem ainda uma facilidade maior quando a gente fala, por exemplo, de você catalogar aves, porque isso está voando no céu, então fica mais fácil até fazer essa identificação. Mas, mesmo assim, nós temos aí um percentual importante que foge ao nosso escopo, mas que são espécies variadas que estão aqui conosco na Terra. Isso para falar só da Terra, porque se a gente considerar o universo e os multiversos que fogem ao nosso escopo, nós temos formas de vida em evolução para todo lado, a maior parte desconhecidas para nós. Então, o estudo que é estimulado, se a gente considerar no plano extrafísico até a questão dos estudos que acontecem lá, até mesmo porque lá nós não estamos com o véu da matéria obnubilante e que nos confunde, então acaba que o estudo ele é mais amplo, mais produtivo, e nesse sentido que nós somos chamados a fazer essa produção do conhecimento aqui, mas ao mesmo tempo nós, se considerarmos no plano extrafísico, perceberemos que o material é valioso, é enciclopédico, ciclópico, para fazer essa elucidação de variados teores de problemas de todo porte concernentes aos pródromos evolucionais, que estão acontecendo aí em toda parte e constantemente. Porque nós viemos aí do átomo, que tem um espírito ali rudimentar, mas tem, e que vai sofrendo esse processo evolucional, e que à medida que ele vai passando por isso, e aqui a gente fala sofrendo, enquanto aí vivências que ele vai tendo, vai fazê-lo chegar um dia à arcanitude, que é o arcanjo aí que está acima do anjo. Mas existem seres superiores ao arcanjo que nós não conhecemos, porque nós não temos condição nem de compreender o atributo dos anjos, quanto mais quem está acima. Mas é uma escalada ininterrupta e que nós estamos aí envolvidos nisso. Por isso que quanto mais eu faço a minha reforma moral, que é a primacial, mais eu avanço, porque essa é uma ação que só eu posso fazer por mim. Mesmo que alguém queira me ajudar e até fazer parte desse trabalho para mim, não poderia, enquanto fazer parte do trabalho por mim. O outro pode me ajudar para que eu arregace a minha manga e tenha maiores elementais de instrução, de oração, para fazer esse movimento acontecer na minha vida. Mas o outro tomar o meu lugar, ele não pode, mesmo que ele queira. Só eu posso realizar, portar dentro da minha alma, as reformas morais de que necessito. É um trabalho meu, que eu tenho que suar nisso, sangrar, e que quanto mais eu vou conseguindo fazer essas articulações, mais eu avanço. E aí a gente vai entrando nesse ciclo de melhor aproveitamento, encarnação, desencarnação, berço-túmulo, túmulo-berço, porque tanto no astral quanto aqui a gente consegue aí otimizações importantes
para essa velocidade que passaremos a impingir. Agora, quando nós consideramos que os maiores eles intervêm na melhoria das evolutivas formas inferiores, no qual o inteligente princípio estagia, nós teremos isso, ponto passivo, visto que em todos os campos da natureza pululante, conta com a agência da divina sabedoria para tanto formar, quando a gente considera até elaboração, expandir evolutivos valores. E aqui, gente, trago um pouco a questão dos superiores animais mais abaixo do homem, qual o detentor de 10 fragmentos mais dilatadas. E vai ser trago aí que esse é um assunto que demandaria um técnico estudo na esfera evolucional, porque há fragmentos ideias de determinado sentido que são mais avançadas em certos animais do que considerando outros. Então isso vai variar de cada qual. Mas foi nomeado aqui o elefante, cavalo, muar, gato, macaco e cão como aqueles que são mais amplamente dotados de mental riqueza, como introdução ao contínuo pensamento, mostrando aí que, de fato, nós estamos nesse carreira evolutivo. Existem aqueles animais que já estão mais próximos de nós, nessa dilatação da questão da mental riqueza, onde essa dotação os coloca aí próximos desse areal do contínuo pensamento. Por isso que, se nós considerarmos, por exemplo, a nossa situação de livre-arbítrio, vai acontecer que quanto mais eu conheço, mais livre-arbítrio eu tenho. Então, tipo, se pegar aquele homem primitivo e falar para ele fazer um carro, ele não vai conseguir fazer porque ele não tem conhecimento suficiente para isso. Quer dizer que o conhecimento de como produzir um carro dá ao indivíduo uma liberdade maior, porque ele tem como ter aquela ação de elaborar aquele carro. Nesse sentido que, se por um lado o estudo ele é estimulado e emulado para nós, por outro lado, isso cria uma responsabilidade maior, o conhecimento que eu vou adquirindo, porque quanto mais eu estudo e conheço, aumenta o meu livre-arbítrio. E nesse sentido, quanto mais eu alargo o meu livre-arbítrio, mais eu estou liberta. Agora, se eu venho a errar, quanto mais eu errar, mais o meu livre-arbítrio fica suspenso e me aperta gradativamente. Então, mais restrito eu estou diante da lei. Porque o livre-arbítrio, ele anda junto com a inteligência e com a moralidade. Mas, à medida que eu conheço e eu aumento a minha liberdade, aumenta a minha responsabilidade. Mas a minha moralidade não anda junto com a minha inteligência. Porque à medida que eu conheço, eu vou ampliando a minha inteligência. Quanto mais eu conheço, mais eu amplio minha inteligência. E a minha moralidade, se eu não tomo cuidado, ela fica para trás. Então, se eu faço a minha moralidade avançar junto com a minha inteligência, eu consigo usar o meu conhecimento para o bem. Caso contrário, aquilo que eu estou conhecendo, eu vou usar para o mal. Isso só vai fazer a minha liberdade ir diminuindo, ela vai sendo suspensa a partir de um dado momento e vai me apertando e eu vou ficando ainda mais restrita diante da lei, porque eu estou usando o meu conhecimento para uma coisa ruim. E fazendo uso daquilo que eu conheço para algo sombrio, vai acontecer que eu estou me manchando perante a lei. E aí eu vou tendo suspensões importantes da minha liberdade.
Por isso que se a gente considerar, por exemplo, um rapaz que houvera pego a moto do seu pai e andou em velocidade acima do permitido, recebeu uma multa, teve a moto levada pelo gancho, apreensão, ponto na carteira, vai acontecer que esse pai vai impedir esse filho de andar nessa moto por um tempo. Então, ele suspende a liberdade do filho que ele tinha de andar nessa moto, porque quando esse filho pode pegar essa moto e andar nela, é uma liberdade que ele tem de ligar a moto, subir em cima dela e ir para onde ele deseja, resolver o que ele precisa. Se ele usa esse conhecimento que ele tem, que é dirigir uma moto, para andar acima da velocidade permitida, receber pontos na carteira, receber multa, andar num local que seria para pedestre e ameaçar o carro com a velocidade ali que ele está indo e outros automotores, vai acontecer que aquela liberdade que ele tinha pelo conhecimento de andar a moto vai ser tirada dele. De início, pode ser que esse pai diminua o tempo que ele vai poder ficar com essa moto e vai chegar um momento que, se ele não emendar e mudar a conduta dele de dirigir a moto de forma irresponsável, ele perde a liberdade de andar de moto. E a mesma coisa a gente vê, por exemplo, situações aqui da Terra. Quando o indivíduo ele comete um latrocínio, um roubo, um assassinato, acaba que ele, ao ser preso, ele está tendo a liberdade dele diminuída, suspensa, até que ele possa, ali naqueles anos que ele fica ali, demonstrar reabilitação, porque quando a gente fala de suspensão de liberdade, não é com o objetivo do indivíduo piorar o seu estado moral, mas dele se reabilitar. Por isso que as prisões que acontecem precisam estar munidas de recursos para as reabilitações de quem entra ali dentro, porque a gente sabe que muitas prisões hoje, o indivíduo entra ali e acaba ficando pior ali dentro, infelizmente. Até porque nós estamos falando de facções criminosas e de dependências de todo porte que assola aquele ambiente ali. E às vezes o indivíduo ali dentro, ele para, inclusive, sobreviver, ele precisa se aliar a alguma facção que faz ele continuar naquele mundo do crime. Até mesmo, gente, quando a gente considera, por exemplo, a questão de quem está aí andarilho de rua. Igual um senhor que ele tinha vindo de outro estado, ele tinha comentado que estava precisando de ajuda para comprar uma bicicleta, porque ele estava indo para o trabalho a pé e ele precisava ir arrumar alguma locomoção para poder facilitar a ida dele, porque era longe de onde ele estava morando. Inclusive, ele veio ter contato conosco, depois eu vi que ele tinha sumido, que ele tinha entrado na nossa rede de oração, fui ter com ele e vi que ele tinha feito ali aquele pedido da ajuda para comprar a bicicleta, que tinha passado despercebido, que foi um lapso meu, e eu fui tentar entrar em contato com ele, já não obtive resposta. Então, às vezes a pessoa, ela está aí numa luta importante. Por exemplo, às vezes quem está na rua e que, se a gente considerar, por exemplo, noite adentro, o indivíduo vai ali naquele lixo e acaba mexendo naquele ambiente ali. E se nós considerarmos, por exemplo, esse estado de coisa, traz para nós a questão de tanto a situação de extrema pobreza ou ser um morador de rua, que ele pode estar buscando naquele lixo objeto reutilizável, roupa, comida, por necessidade. Pode falar da questão da crise financeira ou do desemprego, como esse senhor que veio de fora, que precisava ir de uma locomotiva para ir para o seu trabalho. Porque mesmo se o indivíduo tiver moradia, ele pode sentir necessidade de recorrer a um lixo
para suprir uma básica carência ou complementar a renda. Informal reciclagem. Então, a gente tem muitos catadores que trabalham noite adentro pela questão da concorrência menor ou para evitar o calor do dia, buscando reciclável material para vender. Agora, a gente tem também aí a questão de buscar alguma coisa que o indivíduo perdeu. Ele pode estar tentando recuperar um objeto que fora jogado fora por outra pessoa ou por engano. Também pode ter a ver aí com compulsivo comportamento. Então, você tem alguns casos, transtornos como compulsiva acumulação, que leva o indivíduo a vasculhar o lixo em busca de itens que ele considera como valiosos, que acaba que fica ali naquele ambiente onde ele está acumulando a esmo. E também tem aí a questão da investigação ou curiosidade. Alguém pode estar procurando informações ou pistas, como em caso de investigativo de jornalismo, espionagem ou pessoal vingança. Pode também representar, e como a gente tem em alguns motivos artísticos ou narrativos, a questão de simbolismo em artes visuais, filmes e livros, que representa aí o abandono, a busca da própria identidade ou social crítica. E a questão do espectro da transformação. Pode ser aí o descerro do início de uma jornada superacional, onde o personagem encontra algo que transforma a sua vida. Por isso que nós percebemos essa questão da condição que existe no nosso meio, que tem a ver, inclusive, com psicoses, neuroses que podem acontecer. Inclusive, quando a gente fala, por exemplo, quando alguém se demora no ambiente de rua, ele pode ter alguma esquizofrenia, algum grau, e por isso ele não tem saudade do seu parente, nem desejo de saber como que esse parente está, e se demora ali naquele ambiente. E nesse sentido que quando a gente consegue vencer as libertadoras refregas da ascese em que hoje nos empenhamos sofreguidamente, nós podemos adentrar uma condição mais tranquila. Porque acaba que quando a gente, por exemplo, chega no astral e consegue levar conosco essa consciência tranquila, isso vai nos ajudar para termos aí esse refazimento e até mesmo elaborarmos aspectos otimizados das experiências por vindouras. Também nós temos aí casos, às vezes noite adentro, de rachas de moto, ou mesmo a própria questão da velocidade acima do permitido, onde acaba que, se nós considerarmos, por exemplo, os erros que nós estamos aí abraços com eles, e percebermos que alguém acabou tropeçando numa pedra, ao nos compadecermos, nós perceberemos que aquele que nunca escorregou talvez possa amanhã cair. Aquele que está chorando espera um coração que o compreenda. Alguém, mesmo sonhando bem e desejando fazer a coisa certa, pode ter ficado preso nos grilhões do mal. Então, quando a gente considera aquele que perdoa, o perdão aparece para ele. Todos estamos juntos no regaço justiçal de Deus. Consumo vai ser dito em Luz Bendita, por Emmanuel. Por isso que
Se nós considerarmos que um contralado nos ironiza, um ferido sentimento nos aborrece, e que ocorreu um inesperado, ao refletirmos as bênçãos da divina providência, que nos concede tanto, procuremos sorrir. Em sendo assim, ao invés de nos indispormos com quem quer que seja, continuemos servindo em paz e trabalhando, aguardando um tempo, na certeza de que pelas circunstâncias do cotidiano, nas páginas do tempo que voam, mais claramente é que se manifesta a voz de Deus. Do livro de respostas, Chico. E essa questão da perdão traz para nós um chamado de não nos determos. Então, quando a gente torna a presença daquele que nos feriu e liberamos esse perdão, a gente acaba que auxilia esse outro a se recuperar, a se reequilibrar. Fazemos abstrações e reflexões e o amparamos. Então, se a gente considerar, por exemplo, quantas perturbações e dores vergastar a alma desse outro, antes que a sua palavra se erguesse para nos agredir, ofender, ou antes que o seu braço se houver armado pela incompreensão, pela cólera, e deferisse contra nós o deprimente golpe, nós desconhecemos. Porque às vezes alguém está no limite da sua resistência para ceder à tentação. Nesses impulsos que voltam e nos desafiam. Porque se o indivíduo ele já tem quedas importantes naquela área, é muito difícil para ele uma vitória. Então precisa da nossa compreensão e da nossa compaixão. Por isso que quando nós nos mantemos mansuetos e calmos, a gente consegue sem cessar auxiliar. Porque pode acontecer que no porvir, por minha vez, eu não possa suportar o assalto da cólera. E igualmente reclamarei o bálsamo da compreensão alheia. Por isso somos chamados a retornar à luta ou ao lar que talvez tenhamos deixado, e espalharmos novamente, sem solução de continuidade, a bênção amorosa, com todos os que jazem, cujos corações estão envenenados pela peçonha da calúnia ou pelo fel da crueldade. Sem hesitarmos, perdoemos enquanto é dia, enquanto a ensancha de reaproximação nos favorece os desejos bons, porque amanhã provavelmente o luminoso ensejo vai ter passado. E não encontraremos ao redor de nós senão o choro amargo da lamentação improdutiva ou a cinza do arrependimento. Cônsono, assim vencerás, Emmanuel nos traz. Por isso que nós estamos aí realmente sendo chamados a renovar a nossa confiança em Deus, em nós mesmos. Porque quando um coração lhe confia, ele tem uma estabilidade, um equilíbrio. Por isso que nós precisamos, inclusive, confiar em nós mesmos, nas nossas boas resoluções, que tem a ver com a questão da vontade. Porque, como vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso dever ele vai irradiar e crescer sob forma mais elevada em cada uma das superiores etapas da humanidade. A moral, a obrigação, ela não vai jamais cessar da criatura para com Deus e deve refletir as suas virtudes. E Deus não aceita um perfeito esboço, porque Ele deseja que a beleza da sua obra faça resplandimento perante si próprio. Cônsono no capítulo Sede Perfeitos. Por isso que vai ser trago para nós um chamamento, enquanto convocação, para os homens fracos fazermos das nossas armas fé e brandura, os homens fortes se armarem, nos dando a nós mesmos mais constância na pregação da nossa doutrina nova, da Boa Nova, mais persuasão, enquanto o encorajamento que estimula nossa virtude e nosso zelo. Mas, se realmente quiséssemos,
não teríamos necessidade, senão da nossa própria vontade, da ajuda de Deus, primacialmente. Porque as espíritas manifestações não são feitas senão para os de fechados olhos em dóceis corações. Porque quando nós realmente desejamos, tal como vai ser dito no capítulo 13, quando de fato queremos, vai acontecer que vamos em busca de realizar. Porque conforme Kardec vai trazer, às vezes com uma vontade pouca, a gente consegue um dado objetivo. Mas o fato de nós falharmos é porque a gente não tem uma vontade de fato de fazer aquela vitória moral sobre nós mesmos. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, em confiança, é também essa mola propulsora e motorizada do nosso equilíbrio, da nossa harmonia interior. Porque a gente precisa se manter no nosso ponto de lucidez, a que preço for. Estamos considerando que o meio não vai justificar o fim, nem vice-versa, nem o fim o início, nem vice-versa. A gente precisa começar positivo, continuar positivo e terminar positivo, mas nós precisamos, a que preço for, mantermos a nossa harmonia, a nossa lucidez. Porque se eu me permito perder a fé e abaixar o meu padrão de pensamento, eu começo a conluiar com entidades obsessoras. Por isso que se o indivíduo está a ponto de cair da confiança para a negação, urge tomar alguns momentos para fazer reflexão, conversando de si para si. Se o desânimo, a prostração, bateu a minha porta em razão de dificuldade alguma, recordemos que essa dificuldade é uma lição por aproveitar, sendo que o desânimo nunca auxiliou quem quer que fosse. Se temos alguma condição de irritação que nos traz aborrecimento, o azedume é simplesmente uma nuvem entre a realidade e nós. Caso tenhamos sido nós os que cometemos um dado erro, traz a significância do tempo de aprender e persistir, não desistir. Porque a gente consegue, então, fazer a reparação daquela situação. Se outrem falhou, é o momento de confiarmos ainda mais em nós mesmos, em Deus. Se aparece injúria, nós encontramos a ocasião de servir mais e de agir, conquistando a confiança alheia. Se nós percebemos que temores nos invadem, o psíquico, é o momento de lembrarmos que sem seguro comando não há máquina que funcione. Então a gente precisa ter cautela com a questão desse medo improdutivo, porque existe uma cota de medo que ela é protetora. Caso contrário, eu caio em temeridade. Mas existe um medo que ele é um ruimento da minha vibração. Visto que eu só vou conseguir manobrar minha máquina psíquica do meu ser de forma correta, produtiva, se eu tiver com um comando seguro de mim mesma, que passa por essa fé em mim mesma, por essa tranquilidade de consciência, por essa busca de me melhorar. Agora, se o indivíduo percebe que a enfermidade lhe visita as forças, é um momento grande de praticar a fé e sem desacreditar nela. Até quando a gente fala de alguma doença grave, alguma doença terminal, em que, ao praticar a fé, eu lido com isso de uma forma totalmente diferente de alguém que não tem fé. Porque diante, por exemplo, de uma doença grave,
Aquele que tem fé consegue usar isso para um salto moral. Aquele que não tem fé desequilibra. Por isso que a confiança é a nossa coragem e intrepidez na autossuperação, realizando o melhor que consigamos alcançar. Então, para nós que procuramos a felicidade via prática do elevado, não percamos o nosso tempo com desalento e dúvida. Porque quando nós confiamos em Deus, quando nós temos fé em nós mesmos, bastará seguir em frente com o nosso serviço e nós a encontraremos. Cônsul em busca e acharás, trago por André Luiz. Por isso que essa é uma proposta que vai ser traga para nós de aproveitarmos a hora que passa. Como nós não sabemos quando nós seremos chamados novamente, e é curioso, gente, porque se nós considerarmos, por exemplo, a vida animal, como o Geraldinho estava comentando, o cachorro dele, o Nero, ele tem 6 anos. E chegou lá a Kelly, que é uma fêmea da mesma raça do cachorro dele, e os dois, assim que eles se viram, eles começaram a lamber um outro, um ficar em contato ali com o outro, olhando nos olhos. Então era um claro reencontro entre o macho e a fêmea ali, desses dois cachorros. E para essa raça dele, geralmente são 3, 4 filhotes. E acabou que eles vieram cruzar, esperaram o segundo período fértil da Kelly, porque o primeiro período da cachorra não deve ter cruzamento. Quando ela chegou no segundo período de fertilidade dela, eles cruzaram e tiveram 9 filhotinhos. Para uma raça que geralmente você tem no máximo 4, ela teve uma gestação de 9 filhotes. Inclusive, a gente sabe que, por exemplo, no caso de cachorro e outros ali, animais correlatos, a questão do cruzamento pode acontecer de você ter espermatozoides de cachorros diferentes e aquela cadela ela ter filhotes de pais diferentes, uma mesma ninhada. Mas ali no caso foi com a Kelly e o Nero, eles tiveram 9 filhotinhos. E o Geraldinho estava contando que quando esses filhotinhos nasceram, a Kelly ela precisou ser submetida a uma cesariana que cortou ela de cima embaixo. E mesmo depois dela ser submetida a essa cirurgia, os filhotinhos vêm em cima dela, ela não reclama, em momento algum, seja de dor, desconforto. Quando eles vêm para mamar, ela vira, deixa eles ficarem as horas que eles precisarem ali em cima dela mamando. E depois, quando esses filhotinhos começaram a fazer as necessidades, ela lambe eles, deixa eles limpíssimos. E já o Nero, quando ele aproxima, a Kelly já olha para ele avisando, vê lá o que você vai fazer, porque esse terreno é meu. No sentido aí da proteção instintiva com os filhotinhos. E o Nero acaba que olha para a Kelly, treme e sai de ré. Às vezes até mesmo a questão, por exemplo, do ciúme, que ele dorme na cama com os donos e de dia, quando esses donos vão, por exemplo, entrar em contato com a Kelly, o Nero já fica ciumento. E ele não gosta de gato, ele tem pavor de gato, é uma característica ali dele, né? Porque geralmente os cães convivem bem com os gatos. E inclusive ele tem outros cachorros ali, mas ele trazendo os característicos do Nero. Inclusive ali, quando ele vê que os filhotinhos estão ganhando atenção, ele já começa ali a ficar incomodado com aquilo e vai saindo de ré. Então mostra aí que existem aprendizados
mundo animal que os aproxima muito de nós, trazendo aí como que a gente tem esse elo evolutivo com essas formas superiores animais e de cooperação. Porque se a gente considerar, por exemplo, os próprios gatos que têm essa capacidade de limpeza energética do ambiente, os cachorros que têm essa capacidade aí amorosa, mesmo considerando aí os outros, porque a gente sabe que esses animais superiores, como gato, cachorro, macaco, elefante, cavalo, muar, eles têm aí uma proximidade amorosa conosco, porque já estão aí, de fato, com consciências importantes, mesmo que ainda no mundo das fragmentos, ideias, mas mais dilatadas, que já tem aí consciências importantes acontecendo e, inclusive, aprendizados, que são verdadeiros saltos que eles estão fazendo. Inclusive, nós somos chamados a conviver com eles exatamente porque acontece essa troca. Porque o animal, ele conversa energeticamente conosco. Mesma forma que nós estamos recebendo amplexos importantes que nós precisamos vindo deles, eles recebem de nós auxílios para as suas respectivas evoluções. E nesse sentido que traduz para nós esse chamado para a questão da cooperação e para, em meio a isso, nós podermos, de fato, irmos fazendo a desfazimento do materialismo assolante e irmos fortalecendo o espiritualismo libertador.